Olá, eu sou Felipe Wojtekowski, engenheiro, CEO e um dos fundadores da Hydro. Nesse vídeo eu vou tentar explicar de maneira simples o funcionamento de um sistema off-grid, quais as formas de geração mais usadas atualmente, suas vantagens e desvantagens. Primeiro, é importante saber o que é um sistema off-grid. Nada mais é do que um sistema desconectado da rede, off-grid, fora da rede. Nele, você gera sua própria energia, armazena se necessário e pode usar na sua própria propriedade, sem necessidade de se conectar com a rede da companhia de energia. Esse sistema é muito usado em sítios, chácaras ou propriedades que ainda não têm acesso à energia elétrica, seja por ser muito longe da rede de transmissão, por ser muito caro ou difícil puxar essa rede e às vezes até por questões ambientais. Mas um sistema off-grid pode existir também em propriedades que possuem acesso à rede, mas querem gerar sua própria energia de forma independente. Pode ser usado como backup ou segurança, como na zona rural ou em pontos de fim de linha. Quem mora nessas regiões sabe do que eu estou falando. Parece que são as regiões que mais falta luz e quando falta, demora para consertar. Parece que quando chove na cidade vizinha, falta luz aqui em casa. Mas também dá para usar em pontos específicos de indústrias ou grandes propriedades, onde é mais barato ou até melhor gerar energia local do que trazer toda a infraestrutura elétrica. Pode ser usado para sistemas de comunicação, câmeras de segurança, iluminação ou qualquer outro que demande energia elétrica. Na geração, a energia elétrica é produzida ou transformada em equipamentos que são bem conhecidos. Os geradores a combustão, gasolina, diesel e alguns outros, que geram energia a partir da queima de combustíveis. Eles são normalmente baratos, fáceis de encontrar, comprar, instalar e operar. E o seu combustível pode ser comprado em qualquer posto de gasolina. Mas em contrapartida, sua maior desvantagem é exatamente o combustível. Com o preço da gasolina e do diesel, é fácil imaginar que se fosse tocar uma propriedade diariamente com a energia produzida por eles, o gasto com combustível seria enorme. Eles são normalmente usados em sistemas de backup, para funcionarem apenas quando falta luz. Além da vida útil, que dependendo das condições de uso, pode ser relativamente baixa. E os geradores solares, que produzem energia através das placas fotovoltaicas. Essas placas transformam a energia presente na luz solar em energia elétrica através de uma reação físico-química. Por isso é que elas geram somente de dia e geram mais quanto maior a incidência de luz, do meio-dia às 3 da tarde, sem nenhuma nuvem, etc. A seu favor pesam a relativa facilidade de aquisição, instalação, operação e manutenção. Hoje existem milhares de empresas especializadas desde a venda até a entrega do produto 100% funcionando para o cliente. Seus preços diminuíram muito nos últimos anos, deixando essa alternativa viável para uma maior parcela da população. Além de ser a fonte de energia mais fácil de ser encontrada, o sol. Em contrapartida, como elas dependem do sol para funcionar, tem uma grande variação da quantidade de energia gerada ao longo do mesmo dia. Não gera à noite, gera menos quando o sol não está completamente a pino. Durante uma mesma semana, um dia chove, outros passam o dia inteiro nublado. E durante os meses do ano, com as diferenças de estação, gerando menos no inverno. Sem contar que a geração é bastante afetada pela limpeza também. Apesar de simples, a limpeza tem que ser executada com frequência. Um painel como esse daqui, com certeza, está gerando bem pouca energia. O grande problema dessa diferença de geração ao longo do tempo é o armazenamento, e é bem fácil de entender o porquê. Se durante um dia um sistema produz energia apenas de dia, à noite, quando todo mundo voltar do trabalho, for tomar banho, assistir TV, fazer a janta, a energia que foi produzida durante o dia precisa estar toda armazenada para ser consumida à noite. E pior, imagina passar por aquela semana que chove quase todo dia. Quando não chove, está nublado. É preciso produzir o máximo de energia possível nas poucas horas de sol. E quanto mais eu produzo para consumir depois, mais eu tenho que armazenar. E é isso aí, o armazenamento é feito nas baterias, e elas não são tão fáceis de lidar. Então, não adianta só falar que a placa fotovoltaica tem uma vida útil de 20, 25, 30 anos. Se um sistema fotovoltaico off-grid quase sempre precisa de baterias, mas a gente já vai falar delas. Além desses dois principais, ainda temos outros sistemas possíveis, mas que são usados em menores quantidades, como a geração com biogás, a eólica e algumas outras. Cada uma delas tem suas características específicas, mas ainda são projetos ou mais caros ou de muito baixo rendimento. E por fim, temos a microgeração hídrica. Em um gerador hídrico, a energia é gerada através da água.
A água é normalmente tubulada de um nível mais alto do terreno até um nível mais baixo, onde o gerador é instalado. A água então passa por uma turbina que transforma o seu movimento em rotação. A rotação aciona um gerador que transforma a energia mecânica, o giro do eixo, em energia elétrica. As desvantagens de um sistema de geração hídrica são a menor flexibilidade de instalação. Ao contrário de um gerador a combustão ou um gerador solar, a microcentral hidrelétrica depende de disponibilidade hídrica para sua instalação. E também uma instalação um pouco mais complexa, pois depende da instalação de uma tubulação entre o ponto mais alto do terreno e o ponto mais baixo. Já as suas vantagens são a sua longa vida útil. Uma máquina de qualidade, bem instalada e com a manutenção em dia, pode durar mais de 20 anos. Nós vemos turbinas hídricas instaladas por aí funcionando há mais de 50 anos. E a pouca variação da energia gerada ao longo do tempo. A tendência é que um microgerador hídrico gere a mesma quantidade de energia em qualquer hora do dia, em qualquer dia do ano. Apesar da variação da vazão dos rios ao longo do ano, uma microcentral hidrelétrica usa tão pouca água que está menos suscetível a essas mudanças. E aí você já sabe, né? Quanto mais estável for a geração, menor o banco de baterias. Bom, depois de gerada por qualquer uma dessas possibilidades, a energia é normalmente armazenada em um banco de baterias, passando por um controlador de cargas. O controlador de carga é responsável por manter a bateria carregada, controlar o nível de tensão aplicado sobre ela, além de controlar vários outros parâmetros diretamente ligados à vida útil da bateria. Tenha sempre a certeza de escolher um bom controlador de carga, de marca confiável e que atenda os requisitos mínimos de segurança e proteção. Eles são uma parte fundamental do seu sistema, responsáveis por maximizar a vida útil dos equipamentos. A escolha do controlador de carga passa também pela tensão do seu banco de baterias, se eles vão funcionar em 12, 24, 36 volts e assim por diante. A maioria das baterias funciona em 12 volts e dependendo da maneira como interligamos elas no nosso banco de baterias, elas podem trabalhar em 24 volts com 2 baterias ligadas em série ou 36 volts com 3 baterias ligadas em série e assim por diante. Então, o controlador de carga deve ser capaz de trabalhar na faixa de tensão do seu banco de baterias. Os controladores mais modernos e melhores são capazes de identificar automaticamente a tensão do seu banco de baterias. Então, a energia já foi gerada e armazenada no nível de tensão das suas baterias, 12, 24 ou 36 volts. Mas antes de usá-la nos equipamentos, é preciso transformá-las novamente no seu nível de tensão, normalmente 110 ou 220 volts. E isso é feito através do inversor. O inversor é responsável por transformar a energia gerada e armazenada em corrente contínua, 12, 24, 36 volts, em corrente alternada usada pelos seus equipamentos, normalmente 110 ou 220 volts. O inversor deve ser selecionado levando-se em conta a potência total do seu sistema. Some tudo que pode ser ligado ao mesmo tempo na sua rede e essa deve ser a potência do inversor. Mas vocês perceberam que eu deixei para falar das baterias por último. E isso tem um motivo. As baterias são hoje o maior gargalo, o maior desafio dos sistemas off-grid. Isso porque elas não são tão baratas e têm uma vida útil relativamente curta, que pode piorar bastante se o seu dimensionamento não for feito da maneira correta. Existem vários tipos de bateria no mercado. As mais tradicionais, as chumbo ácido, como as de carro, as de níquel-cádmio, até as mais modernas e mais caras de lítio-íon. Mais pra frente, vamos fazer um vídeo explicando cada tipo de bateria, as suas vantagens e desvantagens. Mas nesse vídeo, vamos focar nas baterias mais comuns, as chumbo ácido. As baterias chumbo ácido armazenam e fornecem energia através de uma reação química. Em funcionamento, ocorre uma semi-reação de oxidação no chumbo e redução no óxido de chumbo. É bastante coisa técnica que vai ficar para o vídeo específico sobre baterias. O que é muito importante anotarmos é que são as opções mais baratas do mercado para esse tipo de operação. Sua vida útil é medida em ciclos. Um ciclo é considerado a cada operação de carga ou descarga. Ou seja, quanto mais vezes precisarmos usar a carga e a descarga da bateria, menor será a sua vida útil em anos. São projetadas para trabalhar em ambientes com até 25 graus, e qualquer aumento na temperatura afeta a sua vida útil. Temperaturas de 35 graus diminui a sua vida útil pela metade, e também não são indicadas para temperatura muito baixa. E a profundidade de descarga, ou seja, quanto usamos da bateria a cada ciclo.
10% da sua capacidade, 50% ou até 100%. É o principal fator que determina a sua vida útil. Com 100% de profundidade de descarga completa, sua vida útil é de apenas 150 a 200 ciclos. Com 50% de profundidade de descarga parcial, sua vida útil já sobe para 400 a 500 ciclos. E com 30% de profundidade de descarga, uma descarga rasa, sua vida útil passa dos 1000 ciclos. Ou seja, apesar de serem as mais baratas e fáceis de encontrar, é muito importante dimensionar corretamente o seu banco de baterias para maximizar a vida útil e, consequentemente, melhorar o seu investimento. Existe muito material na internet para ajudar nessa seleção, mas sinceramente eu indico buscar a ajuda de um profissional. A maioria das empresas sérias que vendem sistemas de geração tem equipes especializadas para ajudar o cliente no dimensionamento do seu sistema. Minha dica é procurar essas empresas e usar o seu serviço. Bom, para finalizar e facilitar bastante o entendimento do nosso sistema off-grid, vamos fazer um paralelo com o sistema de uso de água numa chácara. Imagine que o sistema é alimentado por uma bomba d'água que bombeia a água para ser usado nos equipamentos: torneira, máquina de lavar, banho, etc. Quanto maior a capacidade da bomba, maior a capacidade de água que pode ser bombeada para o sistema. Imagine uma bomba de água com capacidade máxima de 1000 litros por segundo. Se eu ligar uma torneira de 10 litros por segundo, tranquilo. Se eu ligar 10 torneiras, ainda está tranquilo. Eu poderia ligar até 100 torneiras que a bomba daria conta. Mas agora eu vou ligar a máquina de lavar, que sozinha consome 500 litros por segundo. Ou seja, ela consome metade da água gerada pela bomba. Essa máquina e mais algumas torneiras ainda está tranquilo, certo? Vocês estão acompanhando a conta, né? O total de água consumida por cada equipamento, a máquina, as torneiras, não pode ultrapassar a capacidade máxima da nossa bomba, pois é ela quem gera toda a água necessária. Mas e se eu quiser ligar o chuveiro, que sozinho consome 3.000 litros por segundo? Aí nós temos duas alternativas. Ou eu aumento o tamanho da bomba de água para uma maior que consiga tocar todos os equipamentos que podem ser ligados ao mesmo tempo, mesmo que isso corra por curtos espaços de tempo, ou eu armazeno água quando eu estou usando menos de 1000 litros por segundo para poder usar quando eu precisar de bastante água. E esse é o papel da caixa d'água. Imagine que durante o dia, sem ninguém em casa, toda a água gerada pela bomba seja armazenada na caixa d'água. Assim, quando a família chegar em casa no final do dia, tem água suficiente para todos tomarem seus banhos, usarem as torneiras do banheiro, cozinhar, lavar a roupa, a louça, etc. Aqui também fica fácil de imaginar que quanto mais tempo eu ficar no banho, ou quanto mais água eu usar em um pouco espaço de tempo, mais água eu preciso ter armazenada, maior o tamanho da caixa d'água. Ou seja, o tamanho do armazenamento do sistema está ligado ao seu padrão de consumo. Se você toma banho de 5 minutos todo dia, precisa armazenar menos água do que alguém que toma banhos de 15 minutos. E por fim, nós temos a válvula de saída da caixa d'água. Aquela peça normalmente marrom que a gente faz um furo na caixa d'água e instala com um registro para controlar a saída de água. Normalmente instalamos uma pequena, de 3/4 para as tubulações das torneiras, e uma grande para o chuveiro e principalmente para as válvulas de descarga. Se instalamos uma válvula muito pequena em um sistema que consome muita água, com várias torneiras, etc., a válvula não dá conta. É ela quem controla a saída de água da caixa. Mesmo que tenhamos uma enorme caixa d'água, se a válvula for muito pequena, não deixa passar muita água, limitando o seu uso. Eu tenho certeza que vários aí já fizeram a ligação com o sistema elétrico, né? A bomba é o gerador, é o responsável por produzir a energia do sistema. As torneiras, a máquina, o banho representam os vários equipamentos de uma casa, como as lâmpadas, os eletrodomésticos, que são quem consome a energia gerada. A válvula é o inversor, que é quem controla e limita a potência do sistema. Ele também aumenta bastante de preço quanto maior o tamanho, e precisa ser dimensionado certinho para cada utilização. Já as caixas d'água são as baterias, que armazenam energia enquanto o gerador produz para serem usadas nos momentos de maior consumo, como no fim do dia, quando todos chegam em casa, ou em algum horário específico em que algum equipamento é ligado, como um pequeno moinho em uma chácara. Eu sei que esse vídeo ficou longo e cheio de informação importante, mas eu vou parar por aqui, senão ninguém mais assiste o vídeo. Mas a equipe técnica da Hydro está 100% à disposição para responder qualquer dúvida sobre esse vídeo ou qualquer outro assunto relacionado à energia elétrica. Comenta nesse vídeo,
manda mensagem nas redes sociais ou no nosso WhatsApp, que a gente vai fazer o possível para te responder da melhor maneira. Nos próximos vídeos, vamos falar mais sobre o nosso próximo lançamento. E a gente vai fazer um vídeo específico respondendo todas as perguntas enviadas por vocês. Se você quiser saber mais sobre a Hydrio e sobre os nossos produtos, acesse o nosso site e segue a gente nas redes sociais. O link delas está aqui na descrição desse vídeo. Até mais e vamos juntos gerar energia!